O título do maná de hoje é Na Décima Dimensão. O universo que a gente conhece possui 3 dimensões espaciais, que é formada pelo comprimento, altura e largura, e o tempo seria a 4ª dimensão do universo conhecido. Então, oficialmente, nós temos apenas essas 4 dimensões citadas. E em teoria, há teorias que sugerem que exista até 10 dimensões. Mas isso pertence ao campo da especulação, tá certo? E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos teorizar, nós vamos especular e nós vamos filosofar, tá bom? Discutindo esse tema que vai nos levar hoje para o lado científico, e nós vamos acabar na pessoa de Deus, e nós vamos acabar por exaltar o El Olam, o Deus eterno, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Pois bem, a dimensão 0 seria representada apenas por um ponto. E a conexão entre 2 pontos formaria então aquilo que a gente pode chamar de a primeira dimensão, que seria uma reta, tá bom? O que nos dá o conceito de largura. É a conexão entre 2 pontos. Isso é a primeira dimensão. A segunda dimensão seria um plano. Para ser bidimensional, um objeto precisa de 2 valores, precisa de largura e de comprimento. Então, largura e comprimento nos dará a ideia da segunda dimensão. A terceira dimensão é o espaço. E para um objeto ser tridimensional, ele precisa ganhar profundidade. Ou seja, ele tem que ter 3 valores. Ele tem que ter, como eu já disse, comprimento, largura e profundidade. Tá bom? A 4ª dimensão é o tempo. A 4ª dimensão é a linha que leva cada ser quadridimensional, como nós, seres humanos, do começo da nossa vida como bebê até o final da nossa existência como velhos, e assim passando para a eternidade. Nós não enxergamos e nós não conseguimos tocar a 4ª dimensão, que é a dimensão temporal. A gente só consegue sentir, né? Ela não é palpável. E é por isso que a gente não consegue voltar ou avançar nessa dimensão, no tempo, para ver os nossos eus, o eu do passado, o eu do futuro, como a gente vê em teorias de ficção científica, tá bom? Então, e essa daí é a 4ª dimensão. O que seria a 5ª dimensão? Olha só, na 4ª dimensão, cada momento apresenta uma série de acontecimentos que vai definir o próximo momento. Ou seja, na 4ª dimensão nós entendemos que o futuro ainda não existe. O futuro será compilado pelas nossas ações do presente. Então eu posso escolher aquilo que eu quiser ser no futuro. Eu posso me preparar para isso, eu posso estudar para isso e etc. Na 5ª dimensão, a 5ª dimensão, ela é o conjunto de todas essas variáveis que nós encontramos na 4ª dimensão. O que quer dizer mais simplesmente essa questão de conjunto de variáveis? Por exemplo, se você escolher ser advogado, você vai estudar para ser advogado. E com 4 ou 5 anos você será. Se escolher ser professor ou qualquer outra profissão. Isso na 4ª dimensão, você pode escolher uma coisa de cada vez. Na 5ª dimensão, essas variáveis podem coexistir, tá bom? Pelo menos em teoria. O eu presente, vamos dizer que eu escolhi ser teólogo, como é o meu caso, por exemplo. Isso daí é apenas uma versão de mim, entre infinitas outras versões que poderiam haver. Essa é a teoria da 5ª dimensão. Tá bom? Poderia existir um eu professor, um eu governador, um eu cientista. Só que na 5ª dimensão eles existem separadamente em universos diferentes. É uma teoria de multiverso. Se você quiser ver isso na prática, assista o filme O Único, tá bom? Com Jet Li. Você vai ver lá essa teoria. E a 6ª dimensão? A 6ª dimensão é a coexistência dessas infinitas versões de mim
que a gente encontra na quinta dimensão. Seria como se todas as minhas versões estivessem dispostas num plano. Você pode imaginar uma folha branca. E se você pudesse dobrar essa folha, por exemplo, encostando um lado dela no outro lado, aí o eu que escolheu ser presidente poderia encontrar o eu que escolheu ser professor. Simplificando, na sexta dimensão eu posso encontrar uma versão alternativa minha, através daquilo que a ciência chama, em teoria, de dobra dimensional. Então, se você imaginou a folha como sendo a sexta dimensão, se eu dobrá-la, então um eu meu está em um ponto, o outro eu meu está em outro ponto, e eles podem, então, se encontrar. Não por uma dobra espacial é outra coisa. Aqui, dobra dimensional. Não dá para explicar cada conceito desse para você, porque senão a gente toma muito tempo. Mas essa, em tese, é a teoria da sexta dimensão. E a sétima dimensão? A sétima dimensão, nela, os vários eus possíveis da sexta dimensão, que eu acabei de explicar, eles podem se encontrar, existir dentro de um universo. Então a teoria da sétima dimensão, ela admite também que o universo pode ter várias versões, ou seja, existem universos alternativos ao nosso. É uma teoria de multiverso, né? Que possivelmente podem ter sido originados de um mesmo Big Bang, que é o que reza a teoria, né? Da teoria da existência de tudo, teoria do Big Bang, como também admite que podem ter existido outros Big Bangs, que podem ter dado origem a outros universos, que também podem ter infinitas versões, e assim vai. Então, na prática, a teoria da sétima dimensão é a teoria do multiverso. O que seria a oitava dimensão? Olha só, para você entender o que em tese é a oitava dimensão, você pode imaginar um quadro branco cheio de pontos, onde cada ponto seja um Big Bang. O Big Bang é o que deu origem, segundo a ciência, ao nosso universo. Então, na oitava dimensão, você pode imaginar um quadro branco cheio de vários pontos, ou seja, um universo, uma dimensão onde vários Big Bangs aconteceram, e cada Big Bang gerando o seu respectivo universo. Tá bom? Aí, o que seria a oitava dimensão nesse quadro? A oitava dimensão seria um vértice, um ponto de interseção, a partir do qual você poderia chegar a qualquer um desses pontos, ou seja, viajar entre os Big Bangs, viajar entre os universos. Em palavras simples, a oitava dimensão é a ligação de um universo a outro. E a nona dimensão, o que seria? A nona dimensão, ela seria a dobra no plano existencial da oitava dimensão, para encostar um Big Bang no outro e permitir viajar entre eles. Então, olha, a oitava é um ponto que liga e a nona é uma dobra que une um ao outro, tá certo? E a décima dimensão? A décima dimensão, ela é, em teoria, o conjunto de todos os caminhos para todos os Big Bangs que dão origem a todos os universos. Imagina pegar todas as 9 dimensões e juntá-las todas num único ponto. Esse único ponto de junção seria a décima dimensão. A décima dimensão, então, ela seria o fim do caminho. Ela seria o fim das viagens. A décima dimensão seria um ponto de onde não há mais para onde ir. Na minha opinião, essa décima dimensão é equivalente à onipresença. Seria essa décima dimensão a dimensão de Deus? É aqui que a gente teoriza, é aqui que a gente filosofa, é aqui que a gente especula, tá bom? Então, olha só, agora vamos
vamos teorizando, especulando, filosofando, vamos tentar colocar Deus dentro desse pensamento científico, desse teórico pensamento que a gente acabou de expor, das 10 dimensões. Porque nós só conhecemos 4 dimensões, né? 3 espaciais e 1 temporal. Mas pela descrição do que seria a 10ª dimensão, seria ela a dimensão de Deus? Então, olha, dentre os muitos atributos incomunicáveis que Deus tem, 2 deles se destacam. Eu gostaria de dar destaque para 2 deles: imensidão e onipresença. A imensidão de Deus é a infinidade de Deus em relação ao espaço. Deus é imenso em relação ao espaço. Ele é imensurável, é impossível de se medir, de conter, de se limitar. Deus é ilimitado. Deus, em sua imensidão, ele pode estar em cada ponto do universo que ele quiser estar. Então, isso é a imensidão. E isso nos faz pensar muito em relação a essa teórica 10ª dimensão. Pelo menos eu penso. E eu achei interessante a gente pensar nisso, a gente viajar nesse pensamento. Então, imensidão é a perfeição de Deus, pela qual ele transcende, ele ultrapassa todas as limitações espaciais, sendo, contudo, capaz de estar presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser pessoal. Olha só como isso parece com a teórica 10ª dimensão, porque a 10ª dimensão é o fim do caminho. A 10ª dimensão é a composição de todas as 9 dimensões num único ponto. E Deus parece, pelo menos em teoria, estar nessa 10ª dimensão. Eu acho isso muito gostoso de pensar, eu acho isso muito bom de se imaginar. E Deus, ele está presente pessoalmente, não como parte desse espaço. Porque se eu disser que Deus é parte desse espaço, eu vou estar falando eu vou estar pregando uma doutrina panteísta, onde no panteísmo Deus é consubstancial com o universo. O que quer dizer? No panteísmo, panta, tudo. Teísmo, Deus é tudo. No panteísmo, o universo seria o corpo de Deus, Deus sendo a cabeça. Mas não é isso o que nós cristãos pregamos. Nós pregamos imensidão, onipresença, imanência, transcendência de Deus. Todos são termos aplicáveis a Deus que eu gastaria 10 manás para explicar para vocês aqui cada conceito desse. Mas Deus é imenso, no sentido legal, no sentido de que ele vence todas as limitações espaciais, sendo capaz de estar presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser pessoal. Tá certo? E olha o que é a 10ª dimensão. É o conjunto de todos os caminhos para todas as possíveis origens dos universos imaginados lá nas teorias de multiverso. Então Deus é imenso, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá bom? O livro de Jó, capítulo 36, versículos 5 e versículo 26, vai exaltar Deus, não como imenso, se a gente for avaliar mesmo de forma muito profunda, a gente vai ver que não está falando de imensidão, mas está exaltando Deus como alguém imensurável, como alguém impossível de medir, como alguém ilimitado. Lá diz assim, eis que Deus é muito grande. Essa expressão muito grande, na minha cabeça, ela nos leva a pensar em imensidão. Na imensidão de Deus, na infinidade de Deus em relação ao espaço. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração, é o versículo 5. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Então, o termo para muito grande aí é o hebraico kabir, que significa grande, enorme, poderoso, imponente, forte, vigoroso. Tá certo? Então, Deus
é imensurável. Lá no aí esse hebraico kabir no versículo 5, no versículo 26 de Jó 36, o hebraico sagi aparece como grandioso, colossal, enorme, poderoso. São tentativas de dar sinônimo à imensidão de Deus. Tá bom? Então toda vez que nós formos falar da imensidão de Deus, da capacidade que Deus tem de se fazer presente em todos os pontos do espaço conhecido, de forma pessoal, nós estamos falando de imensidão, nunca de panteísmo, tá bom? Então a imensidão de Deus, ela é intensiva, ou seja, ele pode, quer, consegue se fazer presente, não é extensiva. No panteísmo, a presença é extensiva, como parte do todo. Na teologia, a imensidão é intensiva, ele quer estar e pode estar, tá bom? Então, muito diferente da doutrina panteísta é a doutrina da imensidão de Deus. A imensidão de Deus é a transcendência dele ao espaço. Olha que coisa difícil de entender, mas que coisa bonita e gostosa, né? Deus transcende ao espaço, podendo estar onde quiser. A presença é imanente, é intramundana, dentro do mundo, e é imanente, fora do mundo também. Então Deus pode se manifestar como e quando quiser. Eu vou citar aqui agora para nós duas referências bíblicas que vão mostrar a imanência de Deus. Imanência é a capacidade que Deus tem de se fazer notar, de ser percebido na obra criada. Bem diferente de panteísmo, que é Deus sendo parte da obra criada, a imanência é só a percepção de Deus pelo que ele criou. Olha só, eu nem vou tentar explicar, eu só vou ler, você vai perceber o que é imanência. Mas eu vou ler aqui o Salmo 139, 7 até o 12, que é muito lindo, mas você pode ler outros salmos. Vai ter um salmo muito lindo que fala da imanência de Deus sendo percebido na obra criada. Mas olha isso aqui, ó. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. E se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, e nem ainda as trevas me esconderão de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha, isso aqui está falando da imensidão de Deus, a capacidade que Deus tem de se manifestar repetitivamente em todo lugar, em todo o universo da existência. Tá bom? E esse Deus aqui, esse Deus imenso, esse Deus que pode estar em todos os lugares que queira estar, esse Deus que transcende o espaço, ele é um Deus imanente, ele pode ser percebido na obra que ele criou. Isso é muito lindo. Jeremias 23, 24 diz: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos na terra, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então veja como é muito lindo a gente meditar nessas coisas. Nós temos um Deus que, segundo o profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, é capaz de encher os céus e a terra. O hebraico malé significa encher, estar cheio, estar pleno, abundar, estar completo, fazer completo, de modo que Deus, com a sua presença, ele enche os céus e a terra. Isso é transcendência de Deus. Deus é também, ele é transcendente, ele é extramundano, ele habita além do nosso mundo.
Ele habita na eternidade. Primeiro livro dos Reis 8:27 é bonito, diz assim, ó: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui, ó, a Escritura reconhece um Deus transcendente, um Deus extramundano, um Deus além do mundo, um Deus emanente, um Deus que existe fora do mundo. Também Isaías 57:15 é muito lindo, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Kadosh, é santo. Em um alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para purificar o coração dos contritos. Então, olha, esse Deus alto e sublime que habita na eternidade, ele habita fora do tempo, ele é completamente transcendente, extramundano, emanente. Muito lindo isso. Então, isso aí, toda essa minha argumentação fala da imensidão de Deus. O Deus que, em teoria, no nosso pensamento do maná de hoje, habita na 10ª dimensão. Muito lindo isso. Onipresença. E a onipresença de Deus? A onipresença é quase sinônimo de imensidão, mas não é. Olha só, a imensidão denota a transcendência de Deus no espaço, enquanto que a onipresença denota a imanência de Deus no espaço. Então, na sua imensidão, Deus pode estar repetitivamente em qualquer ponto do universo existente. Mas na onipresença é diferente. Na onipresença ele pode ser sentido em qualquer ponto do espaço, do universo da existência. Então a imensidão tem a ver com a vontade, o desejo, o querer de Deus de estar em qualquer lugar que queira, e a onipresença tem a ver com a invocação. Tá bom? A onipresença tem a ver com imanência, com a percepção que nós temos, que nós podemos ter de Deus. A imanência, ela não pode ser confundida também com o panteísmo, onde tudo é Deus, ou nem muito menos com o deísmo, que ensina que Deus está distante e que está presente não com a sua essência, não com o seu ser, não pessoalmente, mas só com o seu poder. Tá bom? Ao contrário, Deus pode estar presente no espaço como Ele quiser, onde e como Ele quiser, tá certo? É só você lembrar do Salmo 139 lá, para onde me irei do teu Espírito. Deus está presente em todo lugar. Então, Deus ele ainda pode ocupar o espaço de duas formas importantes, tanto repetitivamente, que é estando em todo lugar que Ele queira ao mesmo tempo e pessoalmente, como variavelmente. Deus também ocupa o espaço variavelmente, porque Ele habita na terra de uma maneira diferente que Ele habita no céu, né? A presença de Deus no céu é completa, na terra é variável, tá bom? E em outro âmbito, Ele não habita nos animais, né? Mas habita nos homens, diferente uma coisa da outra. Olha só, ele não habita no ímpio, mas habita na igreja. Então, há uma presença que é percebida variavelmente, tá bom? Então, em teoria, para a gente finalizar o maná de hoje, esse monte de coisas complicadas que foram colocadas aqui, filosoficamente eu poderia dizer que Deus habita na 10ª dimensão. Nós estamos na 4ª dimensão, Ele está na 10ª. Nós existimos, Ele é. Nós nos movemos, Deus é onipresente. Nós somos mensuráveis e Deus é imenso. Tá bom? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Esse é o Deus da 10ª dimensão. Esse é o maná de hoje, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Que o espírito do El Olam, do Deus eterno, do Deus imenso, do Deus infinito, do Deus onipresente, esteja na tua vida, fazendo diferença na tua vida, mudando a tua vida. Esse é o maná de hoje. Deus abençoe a todos.